Oi, eu sou o Saulo. E eu sou a Samara. Somos o Crimes S.A. Uma sociedade não tão anônima para quem é gamado em histórias de crimes reais. A cada podcast, um de nós faz o roteiro e o outro, sem saber da história, vai reagir e comentar junto com vocês. Vamos começar? Esse podcast não é indicado para menores de 14 anos e ou pessoas sensíveis por conter descrições de violência ou cenas agressivas. Fala, gente! Oiê, tudo bem? Aqui é Saulo e a gente está gravando mais um episódio do podcast Crimes S.A. Eu sou a Samara e hoje o roteiro fui eu quem escrevi, então o Saulo tá aqui só pra reagir. O caso de hoje é um caso que tem bastante informação, mas não tinha muita foto. Foi bem difícil achar foto, mas eu encontrei. Então vocês correm lá no Instagram, @crimes.sa, pra ver tudo, beleza? Eu vou falar fontes da bibliografia agora. Então eu usei a UOL, eu usei a revista USP, eu usei a Wikipedia e o livro chamado O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala, do Boris Fausto. Aconteceu em São Paulo e foi no ano de 1908. Então, só para situar vocês, eu tô dando uma pesquisada agora, porque eu não sabia que o crime foi nessa data, mas em 1908 não aconteceu nada muito importante. Mas em 1910, que é uma data bem próxima, aconteceram algumas coisas importantes, como Hermes da Fonseca foi eleito presidente do Brasil na eleição presidencial direta. É fundada a CCB e chega também no Brasil a Assembleia de Deus. Então você consegue ver um movimento evangélico chegando no Brasil. Ocorre a Revolta da Chibata e também é o ano que nasce o futuro presidente Tancredo Neves. E é fundado o time Corinthians. Bom, então agora já dá pra saber mais ou menos em que contexto a gente tá aí no Brasil. Ah, você não vai falar mais nada? Não. Bom, se o Saulo deixar, eu vou continuar, mas ele não tá deixando. Bom, então vamos lá. O Saulo situou vocês aí em que momento que a gente tá no Brasil, como que tava aí no Brasil. E eu vou começar agora a contar a história. O título desse caso é Crime da Mala, de 1908. Posso começar então, Saulo? Sim, senhora. Olha, essa história, eu não tenho nem comentários. Eu vou fazer os comentários depois pra não dar spoiler, mas eu acho ela... Tá, uma chocante. coisa que a gente tem certeza é que vai ter alguma mala envolvida, né? Vai ter uma mala. E você sabe que eu já quando tem sei. mala e crime na mesma frase, o que normalmente tem dentro da mala? Corpos. Corpos, ou partes de corpos. Exatamente. O que você ia falar? Eu já associei com um outro crime da mala, então na minha cabeça é algo muito parecido com corpos e uma mala. Então, eu não sei se... A gente comentou no começo... A gente faz tantos cortes na gravação que eu já nem lembro mais se a gente comentou no começo. Mas existe um outro crime da mala muito conhecido. Muito conhecido assim, né? Pra quem é crimezeiro. De 1928. Inclusive, aí o Saulo, a gente comentou no Instagram. Quem segue a gente viu nos stories. Que tem a simulação desse outro crime da mala lá no Museu da USP. Tem muitas fotos. Mas o de hoje é outro, Saulo. Aconteceu 20 anos antes. O de hoje aconteceu em 1908. Então foi o primeiro crime da mala no Brasil, pode-se dizer. Que teve mais, assim, destaque. Sim. Porque eu parei pra pensar, existem muitos crimes da mala, né? Por exemplo, Elise Matsunaga foi um crime da mala, Sim. né? Enfim, vamos lá. Bora começar. Elias Farrat e seu irmão Abraão formavam uma das tantas duplas de comerciantes estabelecidos na rua 25 de Março, em São Paulo. Eles moravam no piso superior da sua loja de tecidos e também eram donos de uma fábrica de calçados. Então, para quem é de São Paulo, sim, é a 25 de Março que a gente conhece hoje. É a mesma rua. A empresa, que havia surgido em 1899, se chamava Elias Farrat e Irmão, mas era conhecida popularmente ali, comercialmente, como Casa Síria. Inclusive, eu tô falando aqui o sobrenome Farrat, eu não sei se estou falando certo, mas eu acho que é isso. Se eu estiver errando, alguém souber aí a pronúncia correta, deixa pra gente no Instagram. Bom, tudo ia bem, a prosperidade parecia ter encontrado a família, até que Michael, não sei, eu vou chamar de Michel, Traade, um jovem de 21 anos, entra na vida da família. Calma aí, o sobrenome dele era Traade? Traade. Diferente, né? Em alguns lugares eu encontrei a grafia Traade com 2 As, e em outros Trade com um A só. Mas você sabe de qual origem é isso? Então, vamos lá. Agora você vai conhecer a origem dele. Nascido em 1885 em Beirute, que na época era na Síria, embora hoje seja a capital do Líbano,
Michel Traad vinha de uma família boa. Eles não eram riquíssimos, mas também não viviam em situações nada perto de pobreza. Inclusive, ele era muito estudado, falava várias línguas e os relatos dizem que ele se vestia muito bem, com roupas boas, caras. Por isso, quando ele decidiu ir ao Cairo, no Egito, em 1903, ele pôde contar com total apoio da família. Lá ele trabalhou em uma companhia francesa como guarda-livros, que era o termo usado antigamente para contador. Então ele era contador. Mas a empresa acabou fechando. Então, 3 anos depois, em 1906, ele chega em São Paulo com 21 anos. Portando uma carta de recomendação da empresa que ele trabalhou, né, lá no Cairo, ele logo consegue um emprego na Rua 25 de Março, uma rua famosa já em 1908, embora São Paulo tivesse, naquela época, pouco mais de 250 mil habitantes. Nossa, então era bem no começo. Bem no começo, 1908. São Paulo era pequena, né? E na época, a Rua 25 de Março era a principal rua de São Paulo no ramo de tecidos e armarinhos. Inclusive, eu acho que hoje ainda é, né? Sim. Sei lá, o Saulo tá com uma foto aqui da Rua 25 de Março que tá lá no Instagram, corre pra ver. Olha, sinceramente, eu acho essa arquitetura antiga tão bonita. Mas já era um furdúncio a rua, né? E por essa foto que tá aí, pessoal, parece até que antigamente ela era mais bonita, né? Parece mais, sei lá, limpo a paisagem, né? Enfim, e a verdade é que essa rua sempre foi movimentada porque ela é paralela ao rio Tamanduateí, onde transitavam as embarcações vindas de Santos, e também por estar próxima ao Porto Geral. Sim, a ladeira Porto Geral. Para quem é de São Paulo, conhece, é bem perto aí da 25 e existe até hoje. Não é mais porto, né, a ladeira, mas é uma ladeira, uma rua bem íngreme. E pra quem já foi lá, e eu falo isso porque eu e a Samara já tivemos muitas experiências na Rua 25. A gente vem de uma família de comerciantes, então a gente conhece bem lá. E comerciantes pobres, então 25 é o melhor preço para você poder conseguir. Que vai pra 25 comprar. E essa ladeira, pessoal, você sobe assim um morro que ele, eu não sei se é 90 graus não, mas ele é bem assim, tem um ângulo bem... É bem íngreme, né? Bem alto. Mas você sabe que eu vi em alguma bem inclinado, né, na verdade. Eu vi em alguma pesquisa que esses morros, tipo assim, o morro mais inclinado do mundo tem tipo 5 graus. Pra gente que tá subindo, que tá ali vendo, parece que é tipo 90 graus, né? Sim, observações de uma estudante de engenharia, ó. Engenharia civil. Mas enfim, pra quem vai lá, realmente você percebe que é uma ladeira porque ele tem um certo grau, né? É bem íngreme. E aqui eu tenho uma correção pra fazer. Fazendo a edição desse áudio, eu fui pesquisar direitinho pra poder colocar a informação correta. E na verdade, o morro mais íngreme do mundo é no país de Gales, e a inclinação dele é de 37,45 graus. Então é isso, bora voltar pro episódio. Enfim, e aí voltando à história do Michel, né? Falei aqui um pouquinho de São Paulo. Então, voltando para a história do Michel Traad, depois de um tempo, a loja que ele trabalhava na 25 de março enfrentou uma crise financeira e mais uma vez ele foi despedido. Fazendo esse roteiro, eu tive uma impressão de que o Michel trazia uma má sorte para os negócios infinita. Porque a empresa que ele trabalhava no Cairo fechou, ele veio para o Brasil, começou a trabalhar numa loja, entrou em crise financeira. Puxa vida. Olha, eu não contrataria o Michel, não. Enfim, então, depois disso, ele foi, despedido aí dessa loja que ele estava na 25 de março. Era uma loja de tecido? Não encontrei, mas provavelmente sim, porque era o point lá dos tecidos e armarinhos. Depois que ele foi demitido dessa loja, ele passou a trabalhar como guarda-livros, contador, em um banco inglês chamado River Plate Bank. E cerca de 5 meses depois, ele aceitou uma nova proposta e foi contratado por outra loja na 25 de março, a loja Elias Farhat e Irmão. Conhece essa loja? Eu falei dela no início, lembra? Sim. Então agora as duas histórias estão se encontrando. Michel e Elias, o dono da loja, eles acabaram se aproximando e dando início a uma amizade, além ali da relação comercial, profissional que eles tinham. Depois de uma visita aos familiares na Síria, o Michel volta ao Brasil e inicia uma sociedade comercial com o irmão de Elias, outro irmão. Lá no começo eu falei do Abraão, né? Agora ele fez uma sociedade comercial com José Farhat. Eles pretendiam abrir uma loja de vestidos e moda masculina. Então era uma coisinha assim mais diferente, né, do que tinha em São Paulo. Traad parte então para Paris. Olha que chique. Eu tô falando que ele era bem em busca de vida. De referências. Em busca de referências. Não é mesmo. Emily em Paris, é Farhat. Como que é o nome dele?
Traad em Paris. É Traad em Paris. A Emily entrega muitos lookinhos, hein? É? Paris realmente é o point da moda. Enfim. E aí ele vai pra Paris pra buscar isso que o Saulo falou mesmo, inspiração e mercadoria. Além da vida profissional, a essa altura a vida pessoal de Michel também estava bem movimentadinha, viu? Carolina Farrat encantou e dominou o coração de Michel. Farrat, esse sobrenome a gente já conhece. Sim. Carolina Farrat. O que você acha que ela é dos Farrats que eu já comentei? O Elias, o José, o Abraão? Eu acho que ela faz parte dessa família. Ela faz parte, mas você acha que ela é... O que ela é? Ela é irmã deles? Ela é prima deles? Eu acho que ela é prima. Tem cara de ser prima. Vamos ver se ela é prima? Vamos. Rufem os tambores. Só tinha um probleminha nessa situação toda. A Carolina tinha encantado o coração de Michel, né? Mas a Carolina, de 23 anos, a mesma idade de Michel, era casada com Elias Farrat, 11 anos mais velho que ela e um dos melhores amigos do Michel Traad. Então já agora começamos né? a ter um probleminha aí. Eles haviam se casado em 1899, então no mesmo ano lá que o Elias abriu a loja, quando a Carolina tinha só 15 anos. Então ela casou bem novinha. Naquela época eu acho que era algo comum, né? Infelizmente até hoje existem casamentos assim meio precoces. Ela vinha de uma família italiana, mais vulnerável financeiramente. Ela chegou a trabalhar no Brás como operária de fábrica. Então ela não vinha de uma família abastada, não. O padrasto dela era um comerciante italiano também, e assim ele conheceu Elias. Então foi assim que a história dos dois começou, do Elias e da Carolina. Mediado pelo padrasto de Carolina, o casamento aconteceu algum tempo depois. Era vantajoso tanto para ela quanto para Elias. Ela iria ascender muito socialmente, teria uma vida bem melhor. E ele teria uma esposa jovem, bonita, para ostentar diante da sociedade. O que é meio triste, porque tem um lance aí de objetificação, mas na época fazia sentido. Mas a mãe da moça e os irmãos de Elias não gostavam muito dessa união, não. Nenhuma das famílias aceitou bem, para falar a verdade. A família dela era italiana, a dele síria, e só isso já era um motivo dos grandes. Casamentos exógenos, ou seja, entre pessoas de diferentes grupos raciais, diferentes descendências, eram muito mal vistos. Toda essa situação criava um ambiente muito paranoico entre o casal. As famílias difamavam um para o outro, então a família do Elias falava mal da Carolina para ele, a família da Carolina falava mal do Elias para ela, então começou a gerar um clima ruim ali. E outra coisa, eu acho que ainda mais em 1908, essa questão das famílias não se juntarem muito, então você deu um exemplo, uma família italiana com uma família síria, é porque realmente tinha essa questão de manter ali a cultura, né? Sim, manter a cultura, e eu li que eles queriam manter os negócios tudo dentro da família, sabe? Então sim. Tinha essa preocupação também com a questão, sei lá, profissional, financeira. Entendi. E aí isso gerava todo um clima de desconfiança no relacionamento, nada saudável. E pra piorar, Elias entrou em crise financeira. Lembra que eu falei que o Michel põe o pé no lugar e o negócio começa a entrar em crise? Sim. Olha, Elias, foi culpa do Michel, viu? Eu sei que tá tarde pra falar isso, mas só o Michel tem um pé frio. É contador ruim. Pois é, aí sabe o que eu fiquei pensando, inclusive? Será que ele não passava a mão no dinheiro? Pode ser. Porque ele era o contador, Isso é verdade. né? E os 3 lugares que ele trabalhou, ele entrou, um faliu, o outro despediu ele porque tava em crise, e agora o terceiro a gente tá vendo que começou a dar ruim também. Lava Jato. Lava Jato do Michel. Enfim. Então, para piorar, o Elias entrou em crise financeira, ele tinha importado uma grande quantidade de mercadorias e ele não conseguia dar vazão a esse estoque, então ele ficou ali com o estoque parado, um estoque grande. Nesse contexto, Carolina encontra a amizade de Michel e os dois passam a trocar cartas. Ela relatava sua angústia diante de tudo o que passava e era acolhida pelo moço, então o Michel ali se demonstrava compreensivo, demonstrava compaixão. Quanto mais o tempo passava, mais crescia a admiração e o interesse de Traad pela senhora Farrat. Ela sempre negou que tivesse envolvimento além da amizade, mas as cartas existiam ali, né? Mas qual foi a motivação para ela não gostar muito do casamento dela? Então, essas reclamações que ela tinha do relacionamento dela é disso tudo que eu te contei. As famílias não gostavam, ficavam enchendo a cabeça dos dois de minhoquinhas, e isso estremecia. Mas ele maltratava ela? Existe uma falação de que ele maltratava ela, mas pelo que eu li,
Isso era rumores da galera, assim, das famílias, da sociedade. Nessa época tinha muita gente que não fazia nada da vida, que realmente ficava só na fofoca, sabe? Então, por exemplo, na onde eles moravam, pelo que eu li, tinha uma casa próxima ali em que as senhoras da família síria se reuniam pra ficar na janelinha ali só de olho no movimento. Entendi. Inclusive, elas depois foram testemunhas no julgamento por isso, porque elas ficavam ali só no olho, fofocando. Julgo, também não vou estar julgando, porque eu adoro uma fofoca. Mas isso era fofoca de gente mal intencionada. Sim. Depois eu encontrei registros de que o relacionamento deles não era ruim, não. Então elas já se reuniam pra tomar um café, ficar na janela e na frente da casa estava escrito assim, Gospe do dia. Gosto do dia. Entendeu? Isso mesmo, realmente. Enfim, a Carolina sempre negou, né? Mas se você para e pensa nas conveniências, pro Michel, ele não tinha compromisso com ninguém. Pra ele, aquele trelelê era ok, era bom. Tanto faz. Ele não tinha nem... Quem se lascava ali, entre aspas, seria a Carolina. Até esse ponto da história, sabe? Eu quero que você me responda. Quem você acha que vai ser a vítima? E quem você acha que vai ser o assassino? A vítima tá clara. Quem? Eu acredito que vai ser a mulher. O assassino eu não sei, de verdade. Porque depois de tantos crimes que eu estudei, que eu ouvi em podcasts, às vezes a história ela vira de ponta cabeça e não necessariamente a pessoa que, por exemplo, nesse caso, quem mataria seria o esposo dela, porque provavelmente descobriria ela. A suposta traição, né? A suposta traição. Mas pode ser ao contrário, assim, do amante dela querer que ela case com ele e ela não vai casar e ele mata ela. Tá. Aqui eu quero fazer uma observação. Você usou a palavra amante, mas não, por enquanto a gente só tem cartas. Então não tem um envolvimento aí. Olha, você vê? Tá? Eu já tô criando história. Bom, o que eu vou falar agora, eu acho que vai entregar quem é o assassino e quem é a vítima. Tá. Então se prepare novamente. Beleza. Michel decidiu que ia ter Carolina pra ele. Certo. E pra isso, alguém precisava sair de cena. E esse alguém era o Elias, o marido da Carolina. 11 anos mais velho, lembra? Nessa altura do campeonato, Carolina e Michel tinham 23 anos e o Elias 34. Apesar de o Elias ser 11 anos mais velho, eles eram todos jovens adultos, assim, né? Não tinha ninguém ali idoso. Eram 34 anos de jovem adulto, Sim. né? E o Michel já era mais novo, né? O Michel tinha a mesma idade da Carolina, então 23. Nossa, novo, né? Bem novo. Novinho. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, o Michel até que foi bem corajoso, né? Sair do país natal dele, que ele já era estudado, falava várias línguas, para se aventurar em 2 lugares diferentes, o Cairo e depois o Brasil. E tanta gente pra amar, quem que eu vou amar? Aquela que é casada, olha que legal. Com um dos meus melhores amigos, Nossa. parceiro comercial. Assim, é uma coisa super bacana e que isso. o Michel realmente ensinou aí pra gente. Já diz o ditado, né? Não tenho ditado, tô igual a Inês Brasil. Não, mas eu tinha um ditado sim. Eu não sei, alguma coisa assim, o coração não escolhe, enfim. Alguma coisa assim. Enfim. O coração não, mas o bom senso sim. Bom senso devia, né? Enfim, vamos lá. Voltando pra história. Era quarta-feira, 2 de setembro de 1908, quando Traad pediu que Elias o encontrasse para discutirem sobre a empresa. O local de encontro foi um sobrado ali no centro de São Paulo, onde Traad morava e tinha um pequeno escritório. Ficava na rua Boa Vista, na altura ali do número 39. Quem aí é da região talvez até saiba onde é. Primeiro eles se encontraram num restaurante, comeram um pouquinho e depois foram lá pro sobrado, que era, né, o escritorinho ali do Traad. Ao chegar, Elias senta numa cadeira oferecida por Michel e eles estavam bem conversando. O Elias estava super empolgado, falando ali dos negócios dele. E quando ele menos espera, é surpreendido pelas costas e enforcado com o auxílio de uma corda. Nossa. Michel Traad vai ali até ele sentir que a cabeça do Elias pesa pra frente. E diante do corpo sem vida do amigo, Michel dá sequência a um plano muito bem arquitetado. Primeiro, ele faz uma visita à família de Elias, Carolina, e finge surpresa saber que o homem desapareceu. Saiu pra comer ali, provavelmente ele falou assim, nossa, eu tinha combinado um encontro com o Elias e ele não apareceu, não sei o quê. Sim. E aí ele orienta a família a procurar a polícia. Depois ele acompanha, né, os familiares até a delegacia para relatar o sumiço. Olha que cínico. E aí ele volta ao sobrado e dá início a uma das partes mais macabras do plano.
o esquartejamento. Então aqui vão ter descrições que talvez sejam complicadas para pessoas sensíveis, então cuidado. Para você ver como foi premeditado, dias antes o Michel havia comprado uma mala amarela na ladeira Porto Geral e agora era preciso fazer o corpo caber dentro da mala. Então, usando objetos cortantes e com bastante paciência e cuidado, ele esquartejou o cadáver. E ele tinha pensado em tudo mesmo. Ele tinha mandado um italiano lá da ladeira Porto Geral fazer uma caixa de zinco para ele colocar o corpo e depois ele colocaria essa caixa de zinco na mala. Então, qual que era o objetivo dele? Era vedar, né? Para que não passasse o cheiro para fora. A caixa tinha sido encomendada, né, do italiano, né, para o Michel. E aí, quando ele foi buscar, estava sem tampa. Ele não explicou direito o que ele queria, também não falava um português claro. Imagino que o italiano também não tivesse no português não fosse a língua nativa dele, então ali na bagunça de comunicação deles, a caixa acabou ficando sem tampa. E aí o Michel prometeu que ele voltaria ali alguns dias depois para colocar a tampa, né, para o italiano colocar a tampa, mas isso nunca aconteceu, ele nunca voltou. E aí ele colocou o corpo dentro da mala só com a caixa de zinco sem tampa mesmo. O assassino deu um jeito de descer até Santos com a bagagem e lá ele se hospedou num hotel, colocou a etiqueta com nome falso na mala e pediu para um amigo dentista dele que morava ali em Santos que guardasse o volume dizendo que ia voltar para pegar. Então, coitado do dentista, né? Depois que descobriu o que tinha na mala. Mas sabe o que eu pensei? Imagina se ele não voltasse pra pegar a mala e depois o dentista fosse acusado. Imagina o rolê que isso ia dar. Nossa, ia dar problema. Mas ele voltou. Ele pegou a mala e aí ele embarcou no vapor Cordillère. Gente, eu não sei falar francês, mas é francês. Eu vou ler como se fosse português. Cordillère, que faria uma escala no Rio, que até então era a capital do Brasil. Mas e aí? Até aí ninguém tinha desconfiado de nada. Até aí de boa. A mala tava meio pesada, mas... Fazer até o quê, aí, né? muitas malas ficavam pesadas mesmo. Sim. Enfim, o navio faria uma escala no Rio, né? Sairia de Santos, faria uma escala no Rio e depois ia pra França. Durante o embarque, uma coisa saiu do planejado. A mala foi encaminhada pro porão do navio, mas o Michel precisava que a mala ficasse com ele no convés para ele poder colocar a última parte do plano em prática. Então, ele argumentou em francês, já que o navio era francês, então o capitão do navio era francês, e aí ele conseguiu convencer a tripulação a deixar a mala com ele na cabine. Ele disse que precisava de uns pertences que estavam lá dentro. Nessa altura do campeonato, já tinha um cheiro insuportável saindo da mala. Já não tava cheirando bem. Isso já tinha, tipo, uns 3 dias, 4 dias, então, né? E é óbvio que isso chamou a atenção da tripulação do capitão. Óbvio, né? E eles questionaram o Michel, né? E aí ele foi rápido ali na historinha dele. Ele disse que estava transportando queijo, salames, alguns potes de conserva que poderiam ter quebrado ali na mala, por isso o cheiro ruim. Ah, malandrão. Nesse momento, aí no primeiro momento, a história convence. Aí o capitão fala, beleza, então pode ficar com a mala aí no convés, mas o cheiro tá horrível. Essa mala não vai ficar na sua cabine não, porque ninguém tá aguentando esse negócio. A mala vai ficar ali no cantinho ali, longe de todo mundo, para não atrapalhar ninguém. E aí sim, assim foi. Seguiram viagem. Mas tinha um crimezeiro nesse navio, acompanhando todo o rolê. Tinha uma pessoa que assistia Crimes S.A. lá. Ouvia isso, tinha. Ouvia. Ele tava lá bem atento. E ele viu esse rolezinho acontecendo. Ele viu essa baguncinha. E aí ele ficou bem de canto de olho assim no navio, porque ele achou suspeito mesmo. O nome dele era Jean Joaquim. E ele ficou ali meio que vigiando o Michel, porque ele sentiu que tinha alguma coisa errada naquela história. Esse Michel tá esquisito. O Jean Joaquim ficou lá cabreiro. E aí, quando eles estavam perto do Rio de Janeiro, então ele ficou assim, ele ficou longe, mas de olho, sabe? Sei. Então, quando eles estavam perto do Rio de Janeiro... Igual mãe quando a criança vai no parquinho? Isso, você fica lá... Tá ali meio longinho, mas você tá vendo tudo que tá acontecendo. E aí, quando o navio tava chegando ali perto do Rio de Janeiro, que é onde ele faria escala, o Jean Joaquim, bem atento, viu que o Michel tava fazendo um esforço enorme pra tentar jogar a mala no mar. Ele viu o Michel tentando jogar a mala no mar. E aí ele falou, não, isso não tá certo não, aquele cheiro insuportável, essa história suspeita desse cara, tem coisa aí. Tem alguma coisa. Tem coisa nessa mala. Ele agarrou o Michel e não soltou enquanto o capitão do navio não veio. Aí o capitão do navio concordou com o Jean Joaquim, o crimezeiro, que tinha alguma coisa errada ali e
a história do salame, do pote de conserva começou a cair. E por água abaixo. E por água abaixo. O capitão do navio ordenou que a mala fosse aberta. E quando abriu? Não tinha salame, não tinha queijo. Não tinha linguiça. Não tinha linguiça. Não tinha conservas. Não tinha porque ele não era... linguiceiro, porque se ele soubesse... açougueiro, né? Se fosse o linguiceiro lá do sul... Nossa, já tava lascado. Quem conhece esse caso, a gente pode fazer algum dia. É a Rua do Arvoredo, não é? É. Enfim, não tinha salame, não tinha queijo nenhum, não tinha um pote de conserva sequer. O que tinha? Um corpo, em pedaços. Meu Deus. Traad ficou ali sem o reação, que dizer, né? Até porque não tem como, né? Contra fatos no argumentos. Não, mas foi rapidinho e ele já inventou uma historinha, meu filho. É. Ele já inventou uma historinha. Ele inventou que ele tinha sido obrigado por 2 homens a levar a mala, inventou uma pataquada ali. O capitão do navio não se deu por Botou vencido, muita fé, não. mas independente de qualquer coisa, se ele fosse inocente ou não, ele teria que ficar detido, porque ele estava carregando uma mala com um corpo e tentando jogá-la no mar. Precisa de mais evidência que isso? Não precisa. Não, e tem outra coisa. Você sabe que no mar, a autoridade máxima e que manda até mais que o presidente é o capitão do navio, né? Era isso que eu ia falar agora. Como o capitão... Sério? Como o capitão do navio é a autoridade máxima dentro do navio, ele ordenou ali já que uma prisão preventiva pro Traad. Sim. Não importa, depois a polícia em terra faria a investigação, mas ele já ordenou que fosse preso. Em terra firme, interrogado pela polícia, ele sustentou a história de que 2 imigrantes haviam obrigado ele, sobre pena de ameaça de morte, a carregar a mala e encaminhar ela para a Europa. O que pra mim já tem um furo aí, porque ele tava tentando jogar a mala no mar. Ele não estava tentando encaminhar para a Europa. Exatamente. Então já tem um furo. Segundo ele, os homens disseram que a vítima tinha sido morta a mando de um homem poderoso e pediram que Michel comprasse uma mala e deixasse à disposição deles, caso contrário também morreria. Depois de alguns dias, os supostos homens levaram a mala até ele e mandaram despachar em Santos, como de fato ele estava fazendo. Ele alegou que nem sabia quem que era o homem esquartejado e contou que quando recebeu a mala, ela já estava devidamente fechada. Então ele não tinha visto nada e nem sabia se o corpo estava lá dentro mesmo ou não. Deu uma de bobo. Falou que os homens tinham falado para ele que ia um corpo lá dentro, mas como a mala chegou fechada, ele nem conseguiu verificar. Uma história assim, sem pé nem cabeça. Palhaçada, hein? Ele descreveu os 2 homens pra polícia ali, uma descrição, né, basicona dele ali. E aí, lembra que a gente estava perto do Rio? Então, isso tudo foi no Rio. Aí, ele teve que ser enviado para São Paulo. E ele foi enviado no vagão postal da Central do Brasil. E aí, durante o trajeto, tentaram atacar ele. Porque logo identificaram já que o corpo era de Elias, porque pelas roupas dele. Mas a família de Elias mesmo? Sim, a família identificou pelos objetos e tudo. Inclusive, eu encontrei alguns relatos que dizem que o corpo estava sem cabeça. Outros dizem que estava com cabeça, então essa informação não é certa. Mas eu li que a identificação foi feita pela aliança, que estava ali a data do casamento e as iniciais da Carolina. E pelas roupas, ela reconheceu as roupas do marido. Mas eu tenho também. uma pergunta. Nesse tempo entre a morte do Elias e quando ele foi preso pelo capitão, ele manteve algum contato com a Caroline? Carolina, não tem nenhuma carta nesse período. As cartas que a polícia encontrou e depois vão ser usadas no julgamento são, tipo assim, de julho do mesmo ano. Ah, entendi. Sabe? Entendi, tá bom. Ele foi enviado para São Paulo, no vagão postal da Central do Brasil, junto com a mala, né? Então, a mala foi enviada também. Durante o trajeto, tentaram atacar ali o vagão que ele estava, porque as pessoas... Chegou, né? A notícia se espalhou. Inclusive, eu achei registro de que os jornais do Rio usaram isso pra meio que demonizar São Paulo, sabe? Usaram isso pra falar que São Paulo tava um antro de perigo e não sei o quê. Eu achei até curioso que parecia que tinha uma rixa, sabe? Entre as 2 cidades aí. Enfim, em São Paulo ele continuou negando a autoria do crime e sustentando a história dos 2 imigrantes, a ponto de o delegado responsável pelo caso, João Batista de Souza, acusar e prender outros 2 comerciantes da rua 25 de março, o Jorge Bacila e o Jorge Abuchara. Essa acusação se baseou no fato de que o Elias Farrat e esses 2 comerciantes já tinham se envolvido judicialmente, além de que os 2 Jorges
também teriam supostamente feito uma viagem a Santos na proximidade aí do assassinato. Então, mas assim, algum tempo depois a viagem foi provada ser falsa, eles não foram para Santos coisa nenhuma, e embora a questão judicial fosse verdadeira, não teve grandes evidências, não. Então, aí os dois Jorges, o Bacila e o Albuchara, foram liberados. A Carolina foi intimada a depor em 7 de setembro de 1908. Então, lembra que o assassinato ocorreu no dia 2? Sim. 5 dias depois, ela, que a mala já tinha sido pega, tudo. Ela foi intimada a depor e ela negou qualquer acusação de participação e envolvimento no crime. O depoimento dela foi tão longo que ela passou a noite na delegacia. Foi oferecido para ela lá um quartinho que tinha uma cama, sempre acompanhada da mãe, né? Então ela e a mãe passaram a noite na delegacia e foi liberada no dia seguinte, 8 de setembro. A viúva deu explicações sobre as cartas trocadas com Michel, que a polícia tinha encontrado. Inclusive, essas cartas que a polícia encontrou foram 2, escritas por ela. Então, ela tinha muito o que explicar, porque foi ela que escreveu, né? Inclusive, em uma das cartas, a Carolina contava que agora estava muito feliz porque ela tinha sido honesta com o marido e contado sobre os incômodos que a família lhe causava. A moça contava que Elias tinha ouvido com atenção as queixas dela e prometido que não deixaria mais a família interferir na felicidade dos dois. Então lembra a parte que você comentou? Ele maltratava ela? Isso era só uma fofoquinha ali. Na verdade, segundo as cartas, ela estava contando que eles estavam bem, que ela finalmente tinha falado para ele como ela se sentia, que ele tinha recebido isso muito bem. Em ambas as cartas lidas pelo delegado, não há nada além da formalidade. Não tem afeto, não tem carinho e nenhuma evidência de traição. Então, realmente era uma coisa mais fraternal ali, de amizade. Uma das coisas curiosas que eu achei aqui é a forma como a Carolina assinava as cartas. Então, ela assinava CF, provavelmente Carolina Ferrati, e também como Madame da Arte, que se você pensa, da arte é um anagrama de Traade. É Traade de trás pra frente. Então aqui pra mim isso é bem curioso, porque ela assinava a carta como Madame Traade. Então ela se colocava numa posição de esposa do Michel. Ou companheira, né? Aqui eu achei estranho, assim, eu achei que isso foi meio too much, realmente. Sim. Mas, como eu disse, na carta não tinha nenhuma evidência de traição, não. Era uma coisa mais de amizade. Enfim, diante de tudo, a polícia não tinha nem pingo de dúvida que o Michel era o culpado. Mas eles precisavam de uma confissão ou prova para poder condenar e manter ele preso. Mas assim, sabe quando a polícia já sabe que foi ele? Mas não tinha prova, não tinha confissão. Tá lá todo tremendo e ainda querendo mentir. A polícia sabe, o delegado percebeu e ainda não tem como prender porque não tem provas. Não tem prova. E assim, todo mundo sabia que tinha sido ele. Tava na cara que tinha sido ele, só que não tinha como manter ele preso nem condenar. Pra um delegado deve ser a pior coisa, né? Uhum. Mas enfim, nesse caso aqui, ninguém tinha dúvida de que Michel era inocente, não, porque ele não era. Todo mundo sabia que tinha sido ele, mas ele não confessava. Então, a polícia começou a buscar uma confissão, porque prova estava difícil de achar. Então, para isso, no mesmo dia, então a Carolina foi lá no dia 7, deu depoimento e só saiu no dia 8, certo? Sim. No mesmo dia 8, mais tarde, o delegado convoca a Carolina de novo e propõe uma acariação com Traade. Então, ela em pessoa pediria a ele que contasse a verdade para livrar ela de acusações injustas. Então, esse amor louco que ele tinha por ela, que fez ele matar o marido dela, ela deveria usar isso para tentar fazer ele falar a verdade, dizendo que se ele não contasse a verdade, ela ia sofrer, né? E se ele amasse ela, ele não ia deixar ela sofrer. Então, o delegado propôs isso para ela. Apesar de um pouco receosa, a moça aceita, mas ainda assim o Michel não confessa. Então, tem esse momento aí de cara a cara dos dois, com policiais presenciando tudo, né? Mas ele não confessa. Ele pede, então, que tenha uma conversa a sós com a Carolina, sem polícia, sem ninguém. E o delegado concede. Não se sabe, assim, o que aconteceu nessa conversa, o que foi dito, mas o fato é que depois dela, Traade confessa o crime, conta em detalhes tudo o que aconteceu, como que ele fez e ainda lamenta que se ele tivesse soldado a caixa de zinco de forma correta e com tampa, nunca teria sido pego, porque nunca ia ter cheirado mal. Nossa. Ele ainda dá essa. Não deu maiores explicações nem motivação, mesmo tendo tido direito a uma conversa com o secretário da Justiça na época, Washington Luiz, o que foi presidente depois? Que viria a ser presidente alguns anos depois. Ele escolheu o silêncio e continuou não dando motivação. Que filho da mãe, hein? Uhum. E ele alegava que ele não ia dar motivo
porque isso era uma questão de honra dele e que se ele falasse só ia causar mais exposição pra Carolina. Então quer dizer que se você colocar zinco em cima de um corpo, ninguém vai desconfiar? Eu não pesquisei se isso é, assim, de fato, né? Sim. Mas achei estranho. Talvez se tivesse sido muito bem soldado, tudo vedado, sim. Sim. Mas, enfim... O certo é nem fazer, né? Enfim, já que ele era o inteligentão, o espertão, por que ele fez isso sem tampa? Tomou. É um tonto, né? Ainda bem, né? Porque imagina se ele não fosse pego. Injustiça demais. Com certeza. Os requintes macabros que compõem o crime, como a falta de cabeça, né? A possível falta de cabeça que alguns registros trazem, e uma possível maculação. Você sabe o que é maculação? Então, pelo que eu já vi em outros casos, e pelo também que eu já pesquisei, eu acredito que seja a retirada do órgão genital masculino. É alguma coisa assim? É isso mesmo. Geralmente com mulheres é retirado dos mamilos, né? Alguma coisa assim parecida. E meio que a mutilação do corpo, né? É. Bom, no caso do Michel, isso é possível que isso tenha acontecido, tá? Não encontrei nenhum registro que desse certeza, mas é uma possibilidade aí que alguns lugares falaram. Que daí tem mais relação ainda com o fato da motivação dele ter sido A Carolina. a Carolina. Sim, porque ferindo essa parte do corpo do Elias, ele estaria ferindo a masculinidade do Elias, talvez? Sim. É uma motivação, realmente. O Saulo encontrou uma motivação aqui pra gente. Sabe o que é isso, gente? 2 temporadas inteiras de Mindhunter. Exatamente. A pessoa fica desse jeito, ó. Enfim. Com o Eric Kemper. Brincadeira. Esses 2 principais aspectos, além do esquartejamento, foram agravantes no julgamento. Mas quem também teve que lidar com as consequências foi Carolina. Ela foi intimada a depor de novo no dia 10 de setembro e nessa vez ela acabou detida na delegacia por suspeita de cúmplice. Então o juiz ele tinha na cabeça dele que ela não deixava dúvida nenhuma do envolvimento dela no crime, né? No envolvimento dela com o Michel e no crime. Essa insistência do juiz na cumplicidade da Carolina provocou uma comoção popular porque o público já tinha se posicionado a favor dela. Então o público já estava do lado dela. O fato é que um dia depois ela foi contemplada com habeas corpus e só voltaria às manchetes na data do seu julgamento. Então, na ocasião do julgamento, se formou uma aglomeração nas mediações do fórum, a ponto de ser necessário deslocar força policial para manter a ordem ali na região. Carolina entrou no fórum de braço dado com a mãe, ambas trajadas em vestes pretas de luto. Dentro do fórum, uma plateia esperava ela. Jornalistas, advogados e estudantes ocupavam espaços. Primeiro, a acusação discursou e tentou plantar como evidência o fato de Michel ter visitado a casa da família depois de matar Elias, além de usar as cartas ali como prova do envolvimento da Carolina no crime. Então ele disse assim, o Michel foi lá visitar a Carolina depois do crime. Lembra que eu falei que ele foi lá para falar do desaparecimento, depois foi lá na delegacia? O promotor, né, de acusação, ele quis usar isso como prova de que a Carolina estava envolvida. Então, entendi. tipo assim, o Michel foi lá avisar, já matei, sabe, uma coisa assim. Sim, sim. Enfim, o advogado da Carolina, na época ele era bem famoso, o nome dele era Alfredo Pujol, ele discursa a favor dela e convence que, além de as cartas terem sido mal interpretadas, segundo ele, por erros de tradução, então ele já deu ali uma no intérprete, porque, inclusive, tem se confirmado que o intérprete mal era letrado em português, quanto mais em francês, que foi a língua na qual as cartas foram escritas. Entendeu? Entendi. E aí ele usou isso, uma humilhação total. E, por unanimidade, a Carolina foi inocentada. Então, ela conquistou ali a inocência. E o advogado disse que nada a ver, que a carta era de amizade, claramente. Inclusive, tem algumas traduções que era tipo assim, tipo, cara Carolina. Cara, você usa em qualquer carta que você escreve. Caro Saulo. Independente, tipo assim, eu não tô tendo um caso com você, tipo, meio que uma saudação inicial. Sei. E aí foi traduzido, tipo assim, meu amor, sabe? Umas coisas assim, enfim. E aí ele usa Minha isso... paixão. E aí ele usa isso a favor da Carolina e ela é inocentada por unanimidade. Ou seja, todo mundo concordou que ela era inocente.
E aí ela se livrou aí, finalmente foi... Até o júri popular? Aham, foi unanimidade. Todo mundo votou na inocência dela. E aí ela tem aí finalmente a paz que ela merece depois desse rolê todo. Primeiro durante o casamento que a família não aceitava. Depois o marido morre esquartejado e ainda é acusada de cúmplice. Bom, não sei se Carolina teve a ver com o crime ou não. Se foi cúmplice ou não. Pessoalmente eu acho que não. Mas se foi, não pagou por isso. Quem pagou e não teve como escapar foi o Michel Tradi. Ele era réu confesso, com provas concretas da ação dele. Inclusive, ele teve a ousadia de, durante o julgamento, primeiro que ele defendeu a si mesmo, e segundo que ele teve a pachorra de negar a confissão dele. Ah, deu o louco ali e negou. Deu a louca, negou a confissão. Adiantou de alguma coisa? Não, de nada. Ele foi condenado a 25 anos de prisão, o que eu particularmente achei pouco, e eu encontrei a informação de que ele só não chegou à pena máxima de 30 anos na época, porque os jurados reconheceram que o seu comportamento anterior ao crime era exemplar. Ou seja, olharam para ele bem vestido, pensaram, é alguém mais riquinho, então não vamos dar a pena máxima não. Pra mim é a única coisa que isso significa. E é branco, né? Sim, enfim, né? Na penitenciária ele se portava com um ar de superioridade, então ele achava que ele era o bambambam. Inclusive, ele exigiu um escritório na delegacia, lá na penitenciária, na prisão. E meio que ele teve, tá? Meio que ele teve. Ele pediu um diário lá, né? Um papel, um caderninho, uma caneta pra ele escrever um diário. Ele teve também. E aí ele escreveu um diário sobre o dia que ele embarcou no Cordelier, que é um navio francês, e ele ironizou os acontecimentos e todos os personagens envolvidos na história. Inclusive, ele faz uma sátira de um momento em que, segundo ele, duas senhoras apontavam para um retrato dizendo: nossa, realmente ele tem cara de assassino. E aí ele faz piada porque a foto era do Elias, a vítima, não era dele. Bom, isso nas palavras do Michel. Você acredita? Eu não acredito. Quem acreditaria, né? Enfim. Um dos textos publicados dele ganhou até anúncio no jornal. O anúncio foi o seguinte. Tem uma fotinho desse anúncio. Eu vou colocar para quem quiser ver, porque... Depois coloca pra gente. Gente, é patético. O anúncio é o seguinte. O crime da mala ou um criminoso inocente por Michel Tradi. E aí, eu vou colocar a foto lá no Instagram. Sabe anúncio que você faz vendendo as coisas? Sei. É desse jeito. Aí eu te pergunto como ele tinha acesso a isso na prisão. Filho da mãe, né? Enfim, lá vamos nós. Além disso, ele escreveu outros 2 livros, ele é escritor, sendo um deles denunciando a situação carcerária do Brasil e explorando a psicologia dos presos. Olha aí, Mindhunter. Chamado Olha, tá difícil. As Evasões, célebre da cadeia pública de São Paulo. Depois de passar 16 anos preso, ele entra com recursos e ganha liberdade. Mas, por envolvimento com drogas, ele é preso novamente e aí ele é expulso do Brasil. Nossa, e assim, eu fico pensando, que exemplo é esse que no julgamento os juízes acharam que ele tinha dado na vida anterior? Até porque se ele tinha algum envolvimento com droga, muito possivelmente antes ele também já teve, né? Ou na cadeia, né? Será? Exatamente. Talvez. 20 anos depois, 1928, um novo crime da mala aterroriza o Porto de Santos e os boatos começam logo. Só pode ser o Michel. Voltou da Europa e tá aí botando gente em mala de novo. Mesmo depois de tanto tempo, né? 20 anos, o assassino não tinha sido esquecido ainda não. Mas... esse crime não foi a autoria dele. A gente pode fazer um episódio para vocês conhecerem melhor. Esse caso também é interessante. E foi provado que não tem nenhum registro de que o Michel tenha pisado no Brasil novamente. Então, esse crime aí da mala, que foi bem parecido com o que o Michel cometeu. Inclusive o lance de colocar alguém numa mala e depois entrar num navio com a mala, tudo isso se repete nesse caso aí de 1928, mas não foi o Michel não, ele nem pisou no Brasil mais depois que ele foi expulso. E o caso de hoje é esse, Saulo. Não sei se eu já falei, mas a coisa mais difícil que foi encontrar foto pra esse caso. Eu tive que comprar o livro. Você comprou, né? Eu comprei o livro, gente. Me fala qual livro foi.
Eu comprei o livro do Boris Fausto, O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala. Eu comprei a versão online, versão e-book, né? E acho que foi R$15,98. Enfim, eu acho até um valor bem em conta, assim. O livro tem bastante coisa, tem 3 crimes no livro, né? A gente pode fazer dos outros, inclusive. E aí tem fotos lá, tem foto do Michel, da Carolina, só não tem fotos mais explícitas, assim, da mala ou do corpo, né? Como tem alguns outros. Mas é isso, Saulo, o que você achou desse crime? Eu vou ser bem sincero pra você, eu não achei que ia tomar essas proporções. Seguindo a minha intuição, eu achava que, na verdade, quem seria a vítima seria a mulher, A Carolina, e quem mataria ela seria o esposo dela, após descobrir algumas relações possíveis. As cartas, né? As cartas ou alguma relação possível com o Michel. Eu confesso que quando eu comecei a estudar esse caso, eu devorei ele tão rápido assim que eu nem tive muito tempo pra pensar o que eu achava, sabe? Eu fui só querendo ler logo e saber quem tinha feito. E esse livro, ele conta só sobre o crime, pra quem tiver interesse em ler, ou também conta outras coisas? Ah, sim. Então a gente tá falando do livro do Boris Fausto agora, né? Isso. O livro do Boris Fausto conta o crime da Galeria de Cristal. Eu já ouvi um episódio desse crime no podcast Café com Crime. E eu não me recordo exatamente. Mas eu acho que é uma moça que, para recuperar a honra dela, ela atrai o rapaz aí que tirou a honra dela até um hotel que tinha uma galeria de cristal e lá ela mata ele. E tem esse caso do crime da mala que eu contei hoje. Tem mais detalhes lá para quem quiser, tá bom? E também o outro crime da mala, o que eu comentei aqui no fim, o de 1928, que as pessoas também acharam que poderia ter sido Michel, mas sem chance porque ele não estava no Brasil. Então é isso aí. Eu achei que ia tomar outras proporções esse crime, mas acabou que no fim quem matou foi o Michel. E assim, se você for pegar a fundo, foi por um motivo bem besta, porque eles não estavam numa relação, se possivelmente eles estavam em uma relação de romance, não era uma relação muito aprofundada. Era uma relação bem superficial, e pelo que a Carolina conta, era só uma questão de amizade. Ela pode estar mentindo? Sim, mas ela pode também estar falando a verdade. Mas, o que você acha? Que era amizade ou realmente rolava algum clima ali? Eu acho que da parte da Carolina era uma amizade. Mas o Michel interpretava as coisas de outra forma. Pra mim fica claro que era uma amizade quando em uma das cartas ela escreve que ela está feliz porque ela finalmente conversou com o marido sobre as coisas que incomodavam e ele recebeu isso bem. Essa carta aconteceu antes do crime. Então, não foi assim que ela fez pra criar prova falsa, pra dar um álibi pra ela, sabe? Entendi. Essa carta aconteceu antes. Então, eu acredito na inocência da Carolina. E eu acho, assim, que se o que o Michel queria era ter ela pra ele, ele foi estupidamente burro. Exatamente. Porque ele foi preso, depois ele foi expulso do país e ele não teve a Carolina pra ele. O que eu queria saber é o que rolou nessa conversa dos dois, que eles tiveram a sós. Também queria saber. E uma outra coisa, assim, eles trocavam cartas, mas assim, Michel, ele tava ali no cotidiano, no dia a dia, bem próximo dela. Ele chegava a conversar com ela ou ele trocava cartas exatamente porque ele tinha essa certa distância dela? Pelo que eu entendi, tinha a distância, porque ela era uma moça casada, ele era um moço solteiro, então não pegava bem. E tinha muita, realmente, daí a gente já tá falando aqui um ano que não é nem questão de dado, é questão de ser fato mesmo. Uma época em que a mulher ficava, assim, definitivamente como cuidando de casa, então, dona de casa. Sim. Inclusive, eu encontrei alguns registros que a Carolina talvez tivesse depressão por isso. Porque ela não podia sair sozinha, ela tinha que estar sempre acompanhada do marido. Não era sempre que ele podia sair, então ela ficava muito em casa. Enfim, eu acredito na inocência da Carolina. Acho o Michel um tonto, lembrando que ele fez tudo isso aos 23 anos. Ele destruiu a vida dele inteira. Depois ainda foi preso com droga, enfim, né? Tudo errado. Ficou preso pouco tempo, merecia mais. Era um maluco? Sim. Porque ele matou por um motivo assim, considerado fútil. Torpe, né? Acho que fala. Sim, torpe, mas considerado muito fútil, assim, no sentido de ser muito raso. Banal, né?
Talvez, se ele tivesse matado por uma relação que eles tivessem mais intensa, teria uma justificativa mínima, apesar de crimes não serem justificados, né? O caso de hoje é esse. Conta lá no Instagram pra gente o que você achou. Sabe o que eu percebi? Ah. Que a gente melhorou. Sabe por quê? Você contou muitos detalhes. Foi um dos motivos pelos quais eu comprei o livro. E você gostou desse caso, até porque você não parava de falar durante a semana, Saulo. Esse caso aqui tá impressionante, eu tô montando um monte de coisa em cima. Gente, e eu acho que vai ficar muito legal. É porque os últimos roteiros que eu escrevi, eu achei que ficaram tão curtinhos, tão languá, sabe? Aí eu falei, não, eu vou comprar um livro, eu vou ler o trecho desse crime, depois eu vou ler o resto, mas eu li especificamente esse trecho pra falar com propriedade. Mas é isso, Saulo está me filmando no story, eu fico tímida. Enfim, sugestões de casos, outros crimes aí que vocês conhecem ou, né, enfim, gostariam de ver por aqui. Mandem pra gente no e-mail, no direct do Instagram. Tá tudo no site, tem um formulário pra isso também. Tá tudo lá no link da bio do Instagram, @crimes.sa. Posso terminar uma última observação aqui, de assim, raspão, porque já tá quase terminando? A questão dele ter imaculado o corpo do... Qual é o nome do rapaz? Elias. Do Elias. Será que também ele possivelmente não teve tantos casos de romance de sucesso anteriormente? E daí né? isso foi como se fosse uma vingança por todos esses casos, enfim. Pode ser. Rodam muitas conspirações, hein? Realmente. Todos os casos têm conspirações. E não tem muita informação da vida do Michel depois que ele foi expulso do Brasil, né? E me fala uma coisa, a família dele morava aqui também? Como é que é isso? Ele era sozinho aqui. Ele era bem sozinho. Tanto que ele tava sempre indo pra Síria visitar a família. Ah, entendi. Mas é isso. E eu acho que isso intensifica, viu? Talvez, né? Ele ficava sozinho, não tinha ninguém aqui pra orientar ele. Estimular um serial killer, ele não tem intimidade assim, como de parente com ninguém, né? Bom, mas é isso. Já passei o Instagram aí pra vocês. Não vou passar o site porque o link está longo e eu não sei de cabeça. Mas na bio do Instagram tá lá. A gente tá no TikTok também, então segue a gente no TikTok, @crimes.sa também. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido mais um podcast do Crimes S.A. A Samara vai falar agora rapidamente o slogan que ela criou. Pode falar, Samara. Uma sociedade não tão anônima para quem é gamado em histórias de crimes reais. Essa foi a voz da Samara com muita entonação e romance. Tchau, tchau, gente. Até mais. É isso, gente. Tchau. Um beijo.